Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado A Grande Promessa das Cooperativas Sociais. Esse artigo foi escrito pelo David Boller e traduzido aqui para o site A Esquerda Libertária. Então, sem mais delongas, começar a leitura aqui desse artigo. A agenda de austeridade costuma ser apresentada como inevitável. Mas, na verdade, isso é só uma desculpa que corporativistas e conservadores usam para evitar qualquer discussão e debate. Não existem alternativas, eles trovejam. Mas como o site Cooperativas UK demonstra em um novo e brilhante relatório, existe uma diversidade crescente de alternativas práticas que são tanto viáveis financeiramente quanto efetivas socialmente. Elas são conhecidas como cooperativas multi-stakeholders, nota do trator de múltiplas partes, ou simplesmente como cooperativas sociais. A maioria de nós está familiarizada com cooperativas de consumidores ou de trabalhadores, mas a cooperativa social é um pouco diferente. Em primeiro lugar, elas recebem de braços abertos vários tipos de membros, de funcionários pagos e voluntários a usuários de serviços, e membros familiares e até investidores em economia social. Se por um lado muitas cooperativas se parecem e operam como suas primas no mercado tradicional, com foco intenso em lucro e prejuízo, cooperativas sociais estão comprometidas com objetivos sociais, como saúde, assistência a idosos, serviços sociais e integração de ex-prisioneiros à força de trabalho. Elas conseguem misturar a atividade de mercado com o fornecimento de serviços sociais e com a participação democrática, tudo de uma vez. Pat Conant é o autor do relatório Cooperativas Sociais, uma agenda de coprodução democrática para serviços de bem-estar no Reino Unido. Ele explica como as estruturas legais e organizacionais de cooperativas sociais, assim como seu ethos cultural, geram todo tipo de vantagem. Elas conseguem fornecer serviços de maneira mais eficiente que muitos negócios convencionais. Elas são mais adaptáveis e responsáveis que muitos programas do governo. E elas convidam a participação ativa e inclusiva de membros para decidir como lidar com suas necessidades e para contribuir com seu próprio conhecimento e energias. O relatório examina as melhores práticas de serviços cooperativos em saúde e bem-estar social e traça um perfil do sucesso de cooperativas sociais na Itália, Japão, França e Espanha, entre outros países, bem como em Quebec, no Canadá. A experiência italiana com cooperativas sociais é especialmente impressionante. Desde a aprovação de uma lei de 1991 que autoriza cooperativas sociais e oferece políticas públicas em apoio a elas, os italianos fundaram 14.500 cooperativas sociais, que empregam 360 mil trabalhadores pagos e dependem de mais 34 mil membros voluntários. Uma cooperativa típica tem menos que 30 membros trabalhadores e fornece serviços para idosos, deficientes e pessoas com doenças mentais. Algumas fornecem empregos protegidos para pessoas com deficiências e outros grupos vulneráveis. Atualmente, cooperativas sociais estão fornecendo serviços para quase 5 milhões de pessoas na Itália. Elas trazem e gastam 9 bilhões de euros anualmente. A sua taxa de sobrevivência após 5 anos é de 89%. Em Quebec, cooperativas solidárias têm construído uma economia alternativa de solidariedade social desde 1995. Essas cooperativas estão criando elos entre o movimento de cooperativas, sindicatos trabalhistas e o setor público, enquanto atendem às necessidades das pessoas, com eficiência e compaixão. O foco central do movimento de Quebec, como se escreve, é a criação de empregos e assistência domiciliar, mas elas também são usadas para a regeneração rural, ao ajudar a salvar lojas, correios e serviços sociais em áreas rurais. O que é empolgante sobre as cooperativas sociais é a sua habilidade de misturar de maneira criativa práticas públicas com atividade de mercado, sem deixar que as forças de mercado dominem a agenda. Além disso, elas não simplesmente administram serviços no estilo de uma organização sem fins lucrativos tradicional. Cooperativas são dirigidas por seus membros e respondem a eles. O modelo da cooperativa social transforma usuários de cuidados sociais em parceiros, juntos com a força de trabalho, com ambos tendo uma participação no capital da empresa e acesso aos frutos do sucesso.
diz Ed Mile, secretário-geral de Cooperativas UK, um grupo britânico que promove a economia cooperativa. Por que cooperativas sociais funcionam? Claramente, existem vários fatores indo de políticas públicas esclarecidas e culturas nacionais e compromissos éticos. Mas a ideia de coprodução é um motor poderoso que sustenta essa instituição social. Como descrito por duas acadêmicas britânicas, Sarah Carr e Catherine Needham, abre aspas. O termo coprodução é usado cada vez mais para se referir a novos tipos de serviços públicos no Reino Unido, incluindo novas abordagens a cuidados sociais para adultos. Ele se refere à participação ativa de pessoas que usam serviços, bem como, ou em vez de, aquelas que tradicionalmente os têm fornecido. Ele dá ênfase ao fato de que as pessoas que usam serviços têm recursos que podem ser utilizados para melhorar esses serviços, e não só necessidades a serem satisfeitas. Esses recursos geralmente não são financeiros, mas sim habilidades, experiência e apoio mútuo, que usuários de serviços podem contribuir para serviços públicos. Fecha aspas. Não é preciso dizer que a maior parte dos mercados e burocracias estatais não conseguem compreender a ideia de uma democracia associativa, participativa e a construção de de instituições alternativas que incentivem a participação. Mas, como explica Henry Tan, da Universidade de Cambridge, abre aspas, comunidades inclusivas são formas mais eficazes de associação humana, porque reconhecem o valor intrínseco de permitir que todos os seus cidadãos, membros, interessados, interajam uns com os outros, como iguais, na hora de decidir como o poder vai ser utilizado por eles, pelo bem do todo e de cada um. Esse modelo comunitário é baseado na criação do pensamento cooperativos pelos socialistas utópicos de Owen e democratas cooperativos do final do século XIX, começo do século XX. Fecha aspas. O relatório de Conant se aprofunda nos desafios organizacionais, legais e financeiros para o estabelecimento de cooperativas sociais de sucesso e indica soluções disponíveis. Por exemplo, cooperativas sociais precisam de novos tipos de políticas públicas e de novos tipos de financiamento, tais como financiamento de risco e financiamento social. Considerando o papel que cooperativas sociais podem desempenhar na reconstrução da cultura democrática, ao mesmo tempo em que satisfazem necessidades sociais urgentes e insatisfeitas, todos deveriam estar prestando mais atenção à grande promessa das cooperativas sociais. Esse relatório oferece uma análise factual importante para inaugurar uma nova conversa sobre uma alternativa atraente e de eficácia comprovada. Então é isso. Esse foi o artigo. Ele foi traduzido pelo Pedro Galvão, de França Pulpo, para o site, na verdade, Mercado Popular. Aqui também tem um hiperlink para tanto o Mercado Popular quanto o artigo original, entendeu? No inglês. Aqui também tem uma breve descrição de quem é o David Boiler aqui no final. David Boiler é um ativista, estrategista político e escritor americano, tendo diversos livros publicados. É cofundador do Commons Strategies Group e Public Knowledge e Senior Fellow do Norman Lear Center. Para acessar seu blog pessoal, clique aqui. No caso, eu clique aqui, seria um hiperlink. Então se vocês quiserem checar o blog pessoal do David Boiler, o site do Mercado Popular, que é de onde foi tirado, no caso, esse artigo, ou o artigo original, os hiperlinks estão aí no final do artigo. Ele foi publicado, como eu falei, aqui no site do A Esquerda Libertária, no dia 28 de outubro de 2014, uma terça-feira. Como eu sempre digo aqui no canal, eu espero
que, de coração mesmo, todos tenham gostado da leitura do artigo. Eu achei um artigo um tanto quanto interessante, falando sobre cooperativas sociais. E até mais.